The finalists for the 2018 Global Teacher Prize are... Moi Camoi, eu sou o professor Damione Damito, seja bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Muito bem, bem-vindo a mais um podcast Papo de Educador. Hoje um episódio super especial, um episódio super bacana. Você que já baixou esse episódio através do nosso feed ou então está acessando através do site papodeeducador.com.br já sabe qual é o tema, então não adianta mais fazer mistério. Nós vamos hoje falar sobre os top 10, os finalistas do Prêmio Nobel da Educação. E como é de praxe, eu estou muito bem acompanhado nesse episódio de dois veteranos já do Papo de Educador. Então eu queria cumprimentar aí o professor Júlio Parri. Olá, Júlio, mais uma vez, bem-vindo ao podcast Papo de Educador, que é a sua casa já, né, Júlio? E também junto com a gente aqui, aquele que já está quase que onipresente nos últimos episódios do podcast Papo de Educador, professor Hamilton Martins. Olá, Hamilton. Buenas, gurizada! Dando um grande abraço para todos os nossos amigos e assinantes do podcast Papo de Educador. Meu nome é Hamilton e estarei aqui com o Damione e com o Júlio para falar hoje do Global Teacher Prize. Vamos lá! E já então começando a falar sobre o Prêmio Nobel da Educação, vamos deixar claro, né, que na verdade não é o Prêmio Nobel, né? Nós não temos um Prêmio Nobel da Educação. Mas assim como nós falamos lá no episódio 20, onde nós falamos sobre esse mesmo prêmio no ano de 2017, o Global Teacher Prize é um prêmio que ele é equiparado ao Prêmio Nobel devido à importância dele, não é isso? Exato. Ele que iniciou em 2014 esse prêmio, né? É desenvolvido pela Varkey Foundation. Então ele tem esse reconhecimento mundialmente por ser o Prêmio Nobel da Educação. E ele é patrocinado pela Sua Alteza. Você sabe falar o nome dele, Damione? Não, aí é sacanagem. Deixa eu achar. Vamos aqui. Arriscar então? Vai lá, manda bala aí. É o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Por favor, não me mande matar se eu escrever errado o seu nome, se eu falei errado o seu nome, tá? Perdão. Mas é isso aí, é um sheik dos Emirados Árabes e governador de Dubai, e ele que é o patrocinador, então, desse Global Teacher Prize, que além de ser um prêmio com grande visibilidade, né, Damione? Ele dá um prêmio de $1 milhão para o primeiro lugar. O que achou? É fantástico. O legal do Global Teacher Prize é que esse prêmio, ele é dado de uma maneira assim, ele não é depositado na conta do participante. Nós falamos um pouco sobre isso, como esse prêmio ele é gerido, né, no episódio do ano passado. Ele não é dado de uma vez, ele é dado ao longo de 10 anos ao ganhador, com um dos principais propósitos de suportar a pesquisa do professor, suportar a continuação do trabalho docente, porque uma das grandes preocupações do prêmio Global Teacher Prize é que o ganhador do prêmio, ou então os finalistas, eles continuem em sala de aula, né? Um dos propósitos do Global Teacher Prize é motivar os professores a seguirem na profissão. O que é interessante é que no Brasil nós falamos muito sobre a desvalorização do docente, né, sobre as dificuldades que um docente encontra em sala de aula, mas essa não é uma realidade, infelizmente, uma realidade somente do Brasil, né? É verdade. Nós temos muitos outros países que enfrentam dificuldades como o Brasil. Então, por isso, um dos objetivos da Varkey Foundation, né, que é patrocinada, como você disse aí, pelo Sheikh, é motivar os professores para que eles continuem nessa tarefa, nessa árdua e gratificante tarefa de ensinar as novas gerações, não é? Perfeito. E lembrando que o foco do prêmio, né, é enaltecer o trabalho desses professores, então, que geram um grande impacto através da sua profissão. É uma forma de valorizar, então, o trabalho deles e mostrar para o mundo inteiro que sim, a profissão do educador, ela tem que ser valorizada e ela é uma das principais que tem potencial de transformar o mundo, né, Damione? Com certeza. Esse prêmio ele é tão relevante, né, que algumas informações que eu tomei nota aqui, que em 2016 os 10 finalistas do Prêmio Global Teacher Prize foi anunciado pelo próprio Papa,
Em 2017, É mesmo? Exatamente. Em 2017, os finalistas foram anunciados pelo Príncipe Harry, né, a Vossa Realeza, a Vossa Alteza aqui, o Príncipe Harry. E o resultado, que foi muito legal, eu vou colocar um pedacinho do áudio para vocês ouvirem, foi dado diretamente pela estação, por um astronauta lá no espaço, diretamente da Estação Espacial Europeia. Aliás, da Estação Espacial Internacional. Good evening, Dubai. It's an honor, really, to be speaking to you from the International Space Station. Eu achei muito massa, você que está nos ouvindo, infelizmente eu não consigo mostrar aqui no podcast, mas dá uma pesquisadinha depois no YouTube, que ele fala mais ou menos assim, não sei se você se lembra dessa parte, Hamilton, mas ele fala, então, ele faz um discursinho aí de mais ou menos 1 minuto, falando sobre a importância desse prêmio, e ele fala, então, o ganhador do Global Teacher Prize 2017 é... Aí ele pega o cartão e joga, tipo, o cartão pra cima, só que ele tá em gravidade zero, né? E aí o cartão dá uma voltinha no ar, assim, e aí ele abre, então anuncia a grande ganhadora do ano passado, que foi uma professora canadense, que é a professora Maggie McDonald. Muito, muito, muito merecido o prêmio dela. Ela leciona em uma comunidade indígena que fica no extremo norte do Canadá, e essa comunidade ela é acessível somente por avião. E o trabalho dela é maravilhoso. E o trabalho dela, para mim, ele representa o que é o trabalho desses 10 finalistas do Global Teacher Prize. É um trabalho que mudou muito a qualidade de vida, não somente dos alunos, mas impactou toda a comunidade onde esse professor está. Bom, ainda sobre o prêmio de 2017, eu gostaria de tocar num assunto que foi, digamos assim, um pouco complicado, vamos falar dessa forma. Eu acho que é importante para aquele que está nos ouvindo, para o assinante que ouviu, a gente falar bastante sobre os finalistas do ano passado. No ano passado nós fomos representados por 2 brasileiros, né? Um entre os 50, assim como esse ano, né? Um professor brasileiro Perfeito. Entre os 50, entre os 40, os 50 finalistas, na verdade, né? Que eles chamam de top 40. Ah, perdão, esse ano eles chamam de top 40, ano passado era top 50. E também um brasileiro entre os top 10 finalistas. Ó, se você não sabe, nós temos de novo dobradinha brasileira aí no top nos top 40. Um entre os 10 e outro entre os 40 do Global Teacher Prize. E o ano passado você ouviu um áudio, né, desses 2 professores falando aqui no Papo de Educador. Você viu ele bastante na TV e tal. E o top 10, que é o professor Vemerson, ele acabou se envolvendo numa grande polêmica no ano passado, que você provavelmente viu na TV, passou no Jornal Nacional, saiu na toda a mídia nacional, que é o seguinte: houve no estado do Espírito Santo, o professor Vemerson, ele é do Espírito Santo, houve uma grande polêmica lá no estado, onde foram descobertos vários diplomas, eu não sei se eu posso falar falsos, né, Hamilton? Existe uma investigação, né, Damione? E eu não encontrei até a data de ontem uma definição final da investigação, então é bom deixar claro que é uma investigação, mas essa investigação, a Secretaria Estadual da Educação, ela informa que, teoricamente, o diploma de graduação dele, acho que era em Biologia, deixa eu encontrar aqui. É licenciatura. Licenciatura, né? Isso. Ele não foi expedido pela instituição que ele falou que foi expedido, né? E, portanto, ele não estava licenciado. Então, é uma questão da Unimes, Universidade Metropolitana de Santos, não identificou ele como um aluno regular e que teria sido concluída a licenciatura. Então, é uma questão bem delicada, bem complicada, é um caso de investigação policial. E até a data de ontem não tive informação da definição final desse caso, né? Exatamente, dando voz aos 2 lados. A Unimes afirma que esse diploma que foi apresentado não foi emitida por ela, então já é fato, né, que não foi emitido por ela esse diploma. Ao mesmo tempo, o professor Vemerson afirma que também foi enganado, pois ele era um curso que era semipresencial, um curso à distância, na verdade, né, professor? Isso aí. E ele falou que esteve presente no polo, fez todas as atividades, ou seja, ele cumpriu toda a carga. Então ele teria também sido vítima. O resultado, como o professor Hamilton falou, não sabemos, ele não é conclusivo. No entanto, o professor Vemerson, que é um dos finalistas do top 10, ele foi, mesmo com essa condição já, digamos assim, à tona, ele foi convidado para ser um dos embaixadores da educação do Brasil pelo Ministério da Educação brasileiro. Ele é um dos embaixadores da Varkey.
e vamos fazer jus ao que é, de fato, ao que é mérito. Mesmo sem o diploma de licenciatura, a candidatura e os resultados que o professor Vermerson obteve em seus projetos foram reais, né? Foram factíveis. Não há dúvida sobre a qualidade e sobre os resultados que o professor Vermerson obteve nesse projeto que o tornou como um dos top 10 do Global Teacher Prize, ok? Exato. Inclusive o projeto dele, para quem não lembra, é Filtrando as Lágrimas do Rio Doce, né? É um projeto de eliminação de metais pesados e da contaminação do Rio Doce, que houve então na época. E foi um projeto que impactou muito a região, porque além de levar o estudo da química e da biologia, de uma série de conteúdos, com aquilo que a gente acredita com a educação contextualizada e relevante, né? Ele ainda ajudou os próprios alunos a criar esses filtros e levar para várias comunidades, centenas delas, quase milhares. Então, assim, é o que o Damione fala. Independente da questão legal do diploma, que é outra questão, o impacto dele como educador, ele foi, sem dúvida, muito forte, né? Muito grande. O que é legal é que os finalistas do Global Teacher Prize, né, os professores que chegam, eles acabam tendo bastante notoriedade por participar desse prêmio. E uma coisa que eu achei muito interessante, que vocês devem ter percebido também, o Júlio e o Hamilton, é que os finalistas do Global Teacher Prize, não somente os 10, tá? Mas acho que até entre os 40, invariavelmente, eles já são muito reconhecidos nos seus países. Né, eles já receberam vários prêmios, já participaram no Brasil, por exemplo. Uma coisa bastante interessante, e eu já estou queimando minha munição aqui, é que, por exemplo, o finalista desse ano, o professor brasileiro finalista desse ano, ele ganhou o prêmio de professor nota 10. Coincidentemente falando, o ano passado o Vermerson também, o professor Walter Menezes também. Eu tenho a sensação, inclusive, que o prêmio Professor Nota 10 aqui no Brasil é como se fosse uma classificatória para o Global Teacher Prize. Bom, vamos então explicar rapidamente, tá? De maneira bem sucinta. Se você quiser saber com mais detalhes, ouça o episódio 20, que nós explicamos isso bastante detalhadamente, passo por passo. Mas só para você ter uma ideia, então, os participantes do prêmio Global Teacher Prize, eles se inscrevem, né, no site da Fundação Varkey, ok? Então eles se inscrevem para concorrer a esse prêmio. Então eles não são localizados de maneira passivamente. Então eles vão lá e se inscrevem, preenchem um formulário, e nesse formulário é interessante que eles precisam falar, inclusive, como eles pretendem gastar R$1 milhão. Essa é uma das preocupações do prêmio, né? Nesse ano, no ano de 2018, foram 30 mil inscritos de 173 países diferentes. Ou seja, assim como a Hamilton falou no início, realmente há uma diversidade muito grande de perfis, de países, de culturas. Isso é bastante interessante e isso torna o prêmio bastante rico. Bom, um professor da faculdade de Oxford fez um algoritmo que aplica um grande filtro nessas inscrições. E aproximadamente somente 1/3 dessas inscrições passam para a segunda fase, ok? São atribuídas notas de 1 a 10 para essas inscrições. Das notas 1, 2, 3 e 4, automaticamente os projetos são desclassificados. Notas 5, 6 e 7, eles passam por uma revisão, 5, 6, 7 e 8 passam por uma revisão manual. 9 e 10 são automaticamente classificados para a próxima etapa. Para garantir, digamos, a consistência desse algoritmo, é feita uma amostragem, verificado manualmente essa pontuação, se ela equivale realmente ao que deveria. A partir de então, né, dessa segunda fase, existe um grande júri, que são os notáveis especialistas da Academia Varkey. O nome deles, né, são aproximadamente 150, se não me engano, especialistas. O nome de cada um deles está presente no site da Fundação Varkey. Então é realizada uma grande votação para definir quem são os finalistas do prêmio Global Teacher Prize, tá? Então daí são selecionados os 50, eles já são anunciados, e os 10. E aí então há uma nova votação para definir os 10 finalistas e o resultado dessa votação é anunciado ao vivo e será no ano de 2018, anunciado no dia 18 de março, ao vivo lá de Abu Dhabi. Então, professor Júlio, professor Hamilton e eu fizemos aí uma grande pesquisa, né, sobre quem são esses 10 finalistas, e nós vamos comentar um pouquinho. Você que está nos ouvindo, você pode acessar
Todas as informações que nós vamos falar aqui no site www.papodeeducador.com.br ou então diretamente no site da Fundação Varkey. Lá você irá encontrar o nome dos finalistas, uma mini biografia e um vídeo. Eu acho muito legal você ver o vídeo, né? Porque você ouvir nós contarmos a história é uma coisa, você ver o próprio professor mostrando com imagens a sua história é totalmente diferente. Nós vamos então começar diretamente da Turquia, a professora Nurten. Nurten Akuz. A professora Nurten foi ganhadora, né, do prêmio do professor do ano na Turquia, né, por votação popular, 2015-2016, como você bem já tinha adiantado, né, ou seja, os finalistas são professores que já têm alguma notoriedade nos seus países de origem. Eu achei interessante porque eu acho que diversas vezes quando a gente vê esses prêmios de professores, eu sinto um pouco de falta de professores que trabalham com a educação lá dos anos iniciais, né? E a professora Nurten trabalha com crianças muito pequenas, né, no início da vida acadêmica, e ela fez um trabalho de melhoria das escolas, né, de regiões muito pobres, e o que eu achei interessante, talvez isso que tenha levado ela à indicação, eu queria saber depois o que o Hamilton acha, porque ela começa um trabalho muito in loco na escola, né, e depois ela vai escalonando esse trabalho e vai conseguindo parceria com a Unicef, com fundações, com o Ministério da Educação, e vai conseguindo escalonar aí essas implementação dos projetos dela. O que você achou, Hamilton? Eu achei bem interessante. Ela no site cita que ela foi a fundadora da primeira escola de jardim de infância, a primeira escola de anos iniciais, né, de infantil, isso aí, lá da Turquia. Ela tem um projeto chamado Papai Me Conte Uma História, né, Daddy Tell Me a Story, que é onde os pais então vão para dentro da sala de aula e interagem com os jovens, né. Para informação então aqui da Turquia, para o nosso assinante poder saber do que nós estamos falando, a Turquia é um país então que tem 76,9 milhões de habitantes, né? Então a nível de Brasil seria 1/3 do Brasil em termos de população. A renda per capita ela é de $25.000 por ano, por habitante, e o IDH dela é 0,76, que é reconhecido como um índice elevado, né? Acima da média. E é um país então que sofre de dificuldades econômicas e financeiras, e ela atua, a professora Nurten, exatamente nessas áreas aí, né, de pobreza e de condições educacionais adversas, né, com grande dificuldade. Você vê que interessante, né? É um país que tem um IDH relativamente alto, né? Mas também tem problemas na educação. A Nurten, ela fundou essa escola numa cidade, como vocês já falaram, que não havia ainda pré-escola. Então, olha que interessante, existiu uma cidade onde não havia pré-escola, ela fundou essa escola sem muitos recursos, né? Diz lá no site que ela encontrou materiais, ela mesma pintou, ela criou a decoração, criou áreas de recreação e ela envolveu a comunidade nisso, né? Então ela criou esse projeto que o Hamilton comentou, do Papai Me Conte Uma História, que faz com que os pais tenham uma posição ativa na educação dos seus filhos. E quando eu falo pais, pais homens, né? Que é daddy, né? Então são realmente os pais, os homens, que vão lá, não estou falando pais no plural, né? Os pais, os homens, eles vão lá e contam realmente uma historinha para as crianças. É engraçado ver a carinha, né, da filha de um dos pais contando a história no vídeo. E ela não é só os pais, ela também trabalha com as mães, criando workshops de artesanato. E ela tem impactado a sua comunidade. Bem legal a Nurten aí, direto da Turquia. Vamos lá então para o próximo participante, que é a professora Marjorie Brown, diretamente da África do Sul. Então vamos lá, a Marjorie Brown, né? Ela que é da África do Sul. E ela, é interessante o vídeo dela, conhecer um pouco da história dela. Ela tem 40 anos de ativismo de direitos contra o apartheid, trabalhando com direitos humanos, né? E tem uma história bem legal de vida. Ela é hoje professora de história e trabalha com um projeto Kids Lit Quiz, que é um quiz que ensina então através da ferramenta do quiz e da multiplicação do projeto a literatura e a leitura para jovens estudantes da África do Sul. Alfabetização, né? É interessante, né, a gente falar do quiz, porque
A gente tem alguns episódios, né, Dami, sobre ferramentas digitais. E o quiz, eu sempre falo de várias ferramentas, como o Kahoot, né, ou como a gente tem quiz, que o quiz ele não traz nenhuma inovação metodológica, né? A gente fala de metodologias ativas e inovadoras aqui, né? Mas o quiz ele traz um fator de engajamento muito grande. Então é impressionante que os projetos que usam o quiz como ferramenta, como a gente tem resultados legais, muito por conta do fator de engajamento dos estudantes, né? Interessante perceber também que esse projeto Kids Lead Quiz da professora Marjorie impactou mais de 100 escolas na África do Sul. Então é um projeto que também, assim como o da Nurten, teve uma grande escala, né? E por falar em África do Sul, então, vamos lá. População da África do Sul, 55 milhões de habitantes. Renda per capita é 5.860 dólares por ano habitante. Então vejam, muito abaixo da Turquia, por exemplo, né? E o IDH é 0,66, que é em desenvolvimento humano médio. Nós sabemos que a África do Sul é um país que sofre muito ainda com questões raciais e com questões de pobreza extrema, de falta de acesso, né, à educação. Desigualdade, assim como no Brasil. Um dos principais objetivos da Marjorie é aumentar a alfabetização. Então, o principal propósito do Pendulani Literacy Quiz, que é o nome do projeto que ela criou, é realmente melhorar a alfabetização, principalmente como um recurso das escolas pobres, né, que atinge populações pobres. Uma coisa que também me chamou muita atenção da Marjorie, e a Marjorie me conquistou nisso, é que ela, através do projeto dela, ela aproxima as crianças pobres das crianças ricas, com o objetivo de diminuir as desigualdades. Então, eu achei muito interessante na fala dela, que ela fala que um dos ganhos de fazer isso é que ela, infelizmente, devido às desigualdades, as crianças ricas acabam tendo uma qualidade de ensino melhor. Então, ela faz com que as crianças ricas elas consigam ajudar as crianças pobres a melhorar o ensino delas, né? E, ao mesmo tempo, ela ajuda com que as crianças ricas sejam menos elitistas. Elas possam olhar para o outro lado da moeda, né? Então, com isso, ela consegue impactar não somente o nível de escolaridade. Empatia, né? Exatamente, ela consegue aumentar a empatia entre essas crianças, essa comunidade. Então, aí ponto positivo para a Marjorie, acho que é muito merecida que ela esteja aí entre os 10 finalistas, não somente por esse projeto que ela tem realizado agora, né, que tem melhorado assim de maneira massiva a alfabetização do seu país, mas por essa longa trajetória. Eu acho que isso é maravilhoso, né? São 40 anos de ativismo. Então, a Marjorie, para mim, ela já tem um prêmio que é 1000 vezes maior do que o Global Teacher Prize, não somente por esse projeto, mas por toda a trajetória de vida dela, né? Vamos então agora para o nosso irmão colombiano Luiz Miguel Bermúdez Gutierrez. Legal. Então, o Luiz, eu falo ele com muito carinho, o vídeo dele eu já vou falar já desde cara que é um dos meus favoritos, tá bom? Meu também, também. Legal. O Luiz, ele tem um trabalho que é fantástico. E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês separaram isso, o Luiz, ele é o único dos 10 finalistas que o vídeo não tá no site da Vark. Vocês separaram isso? O site eu notei, por que será, Damiani? Achei estranho. Eu assisti porque o site dele, apesar de não estar lá diretamente da página, existe um link que leva pro vídeo. Eu fui nesse vídeo da Vimeo e ele começa falando que ele tem imagens ou um conteúdo que pode ser conturbador, sabe aqueles avisos, né, de descrição. Ah, entendi. Porque o professor Luiz, ele realmente trabalha num lugar assim extremamente pesado, né? Então ele trabalha na escola onde o professor Luiz trabalha. É uma das escolas da região das mais pobres de Bogotá, e ele convive com níveis altíssimos de violência, de gangues, pobreza e muitos abusos sexuais. Então, assim, vou ser sincero, me dói quando eu lembro do vídeo dele, porque ele fala que a própria família está envolvida numa série de problemas relacionados à gravidez precoce, à violência sexual, à violência baseada em orientação de gênero,
discriminação, bullying, então uma série de coisas. E o professor Luiz, ele mudou essa realidade através da educação. Então ele dividiu esses problemas que a comunidade dele estava envolvida em 3 níveis, né? Educação para a sexualidade, o exercício dos direitos humanos e sexuais reprodutivos, e ele mudou inclusive o currículo da escola. Olha você, educador que está nos ouvindo, a importância do currículo da escola, né? da posição, né? do plano político-pedagógico, do posicionamento da instituição onde você trabalha. E o que eu acho fantástico, só para você ter ideia do impacto que isso fez na comunidade do professor Luiz Miguel, é que em 2016 haviam 60 casos de gravidez precoce na escola dele. Gente, nós não estamos falando da estatística de uma cidade, nós estamos falando da estatística de uma escola. Então, em 2016 haviam 60 casos de gravidez precoce, e em 2017, após o início do trabalho dele, foram reduzidos para 1 caso. Eu acho que os resultados falam por si só, né? E diz agora aqui também no site que em 2017 0 casos. Então o professor Luiz, ele foi eleito como o melhor professor da Colômbia no ano de 2017. Interessante também a gente analisar, Damione, que no vídeo que ele mostra, ele fala que ele sofreu pressão da sociedade, né, e dos pais para que o projeto não continuasse. Veja só, e o projeto só continuou, ele fala isso, pelo apoio da diretora da escola. A diretora bateu o pé e disse, não, a gente vai fazer o projeto aqui, e ela matou no peito, né? E ele se emociona no vídeo também falando disso, né? E tem algumas depoimentos de meninas lá com 12, 13 anos de idade que já estão grávidas, né? E falando da importância desse trabalho dele. Eu, particularmente, tive que parar o vídeo no meio para chorar, tá? Me desculpem, porque esse vídeo aqui olha, como diz aqui no Sul, é de cair o butiá do bolso. Porque o trabalho que esse professor Luiz está fazendo lá na Colômbia, eu já estive em Bogotá, já conheci a cidade, ela é gigante, é linda, maravilhosa, mas é muito pobre, né? E é um país que sofre ainda os impactos da era Escobar e Companhia Limitada, né? Enfim, do tráfico dos anos 80 e 90. É um país em reconstrução, assim como vários países da América do Sul, Latina. Mas é um trabalho muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre os dados da Colômbia, então, para o nosso assinante saber que tamanho que é a Colômbia e quais as informações dela. A Colômbia, então, ela tem a população de 50 milhões de habitantes, aproximadamente. A renda per capita é $14 mil. Sempre a renda per capita ela é por habitante por ano em dólares americanos, né? E o índice de desenvolvimento humano ele é alto, né? Ele é 0,72, ele é um pouco acima da média. Mas isso no país da Colômbia inteira, né? Mas a gente sabe que em cidades maiores, como Bogotá, existe um alto grau de violência pelo tráfico ainda, né? E de pobreza extrema também. É interessante porque essa redução o cara trabalha com indicadores, né? Essa redução das estudantes grávidas de 70 para 1, né? É um negócio assim muito grande. E eu acho interessante a gente bater um pouco nessa tecla também, gente, porque essas questões de sexualidade, gênero, né? Mesmo no meio de nós, professores, é um assunto que causa algum estranhamento, né? Ou seja, a gente não trabalha muito com isso na formação docente, etc. Mas é um assunto que a gente precisa se debruçar, né? Por exemplo, as leis brasileiras, por exemplo, também estão mudando, né? Ou seja, a questão do uso do nome social. Então, realmente, essa questão de sexualidade e gênero ela é muito importante e acho que ela tem que fazer parte aí da formação do professor. Mas o trabalho do professor Luiz é realmente, assim como o Hamilton falou, é um dos trabalhos que me emociona bastante, porque se vocês pararem para pensar, ele não está mudando simplesmente a vida dessas meninas, né? Está mudando a vida dessas famílias e está mudando a vida dessa próxima geração, né? Ele está transformando a vida dessa próxima geração, ou seja, ele está mudando de fato a história de uma comunidade. Eu tenho certeza que haverá um marco, né? Daqui 10 anos você já vai ser muito visível a diferença da qualidade de vida
dessa comunidade, né? Se não é agora, se já não é visível agora, mas eu falo assim, esses impactos eles são residuais, né? Eles continuarão aí por gerações. Então o Luiz Miguel aí com certeza é um dos meus favoritos aí a ganhar esse prêmio. E eu torço realmente porque eu sei que esse prêmio de $1 milhão vai realmente mudar a vida desse professor e dessa comunidade aí. Vamos então para o próximo? Jesus. Jesus Encilada, diretamente das Filipinas. O professor Jesus trabalha com a população indígena, né? Da comunidade Panay Bukidnon. E 90% dos estudantes, né, são de áreas indígenas. E ele trabalha com... o trabalho dele se baseia numa mudança, né, do currículo da escola para um currículo tradicional, para um currículo baseado na cultura local, ou seja, envolver os estudantes naquilo que faz parte da cultura daquele povo, né? E aí a gente vai vendo aí Paulo Freire pelo mundo, né? O Julião falou Paulo Freire, eu lembrei muito do Paulo Freire também, né, ao ver essa metodologia, porque ele utiliza uma abordagem chamada Culture Based Education, uma educação baseada na cultura. A gente falou sobre Project Based Learning, né, sobre metodologia baseada em projeto, baseada em problemas, diversas outras estratégias, e ele utiliza uma estratégia baseada na cultura. Então, ele faz... ele traz esse conteúdo, né, ele traz esses objetivos de aprendizagem usando como plano de fundo a cultura do seu povo. Lembrando que o professor Jesus Encilada, ele é de uma etnia indígena, né? Ele faz parte de um povo indígena. Inclusive, a própria foto dele, oficial do Global Teacher Prize, ele está vestido com uma roupa étnica, né? Que é linda. Então, ele faz com que 87% dos seus alunos atinjam as notas, as expectativas de resultados baseadas na sua idade através dessa abordagem baseada na cultura. Então, com isso, ele diminui a evasão, ele faz com que as crianças, né, com que os seus alunos atinjam os seus objetivos de aprendizagem e ainda mantém acesa a cultura do seu povo. E esse local onde ele trabalha é realmente um local afastado. O vídeo dele de apresentação do Instituto Varkey começa com 2 alunos caminhando, atravessando um rio, andando, caminhando, e falando que eles levam até 2 horas de caminhada para chegar na escola. Agora imagine, você que está nos ouvindo, né? Imagine o que é necessário para motivar um estudante a terminar os seus estudos, tendo que por dia caminhar 2 horas para ir e 2 horas para voltar da escola, inclusive atravessando rios. E é interessante também que mostra no vídeo claramente como vocês já citaram, tanto o Júlio quanto o Damione, a cultura, ela inundando a escola, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a escola é um espaço de formação do cidadão e que ela é que tem que exportar o cidadão de dentro para fora, e a gente esquece que a cultura, ela é feita na sociedade, né? É o contrário. Então, é bem interessante o projeto da Culture Based Education, né? A educação baseada na cultura. Ele traz, então, toda essa carga cultural indígena das Filipinas para a sala de aula. E os próprios alunos constroem a partir disso, né? Eles reeditam, eles reescrevem a partir da visão deles. E ele cita no vídeo que ele diminuiu drasticamente a evasão quando começou a fazer essa conexão, porque a educação ela não pode ser desconectada da realidade. Vocês citaram já Paulo Freire, teria outros para citar também que acreditam nisso, né? Que a educação ela tem que ser permeada pela cultura nossa e inundada por tudo que a gente tem de melhor e de mais rico também, né? Então esse projeto para mim bem interessante do Jesus Encilada. Filipinas, então. A Filipinas tem a população de 104 milhões de habitantes, tá? Então, para quem está lembrando assim, é mais ou menos metade do Brasil. O PIB per capita é de $8.200 americanos. E o índice de desenvolvimento humano é 0,68, que é considerado médio. Isso é Filipinas. Aproveitando, Hamilton, que você falou aí, só para complementar, é muito importante, porque a gente ainda ouve, né, muita gente dizer a expressão levar cultura, né?
ou seja, como se você levasse cultura a alguém. Na verdade, o que você faz é dar oportunidade e mobilizar as pessoas em torno de uma cultura local que já existe, né? Bacana, Júlio. Muito bem lembrado. Vamos então ao representante americano dos finalistas do Global Teacher Prize, que é o professor Glenn Lee. O professor Glenn Lee é um engenheiro elétrico que há 24 anos atrás decidiu se tornar um professor de matemática. É isso mesmo? E o trabalho do professor Glenn Lee é muito ligado à resolução de problemas reais, né? Principalmente através daquele movimento maker, né? Do uso de robótica. Eu confesso para vocês que o professor Glenn Lee, para mim, entre eles, é o professor que mais, assim, como posso falar assim, menos favoritos ao ganhador desse título. O professor Glenn Lee, ele trabalha com o que ele tem de tão notável é que ele é do Havaí, né? Então, quando a gente fala dos Estados Unidos, lembrando que o Havaí ele faz parte dos Estados Unidos, mas o que deixou, o que deu bastante ênfase ao trabalho do professor Glenn Lee é que ele conseguiu muitos recursos para a comunidade onde ele trabalha. Então, ele, através de parcerias, ele conseguiu trazer aí mais de 5 milhões de dólares para que fossem investidos em equipamentos, em recursos para serem investidos na educação dos seus alunos, né, das séries iniciais, do famoso K12, né, desde do jardim de infância até o final do ensino fundamental, ou seja, do ensino básico. E ele implementou um programa de robótica que vocês conseguem me ajudar a pronunciar? Waiula. É isso? Aialua. É um nome havaiano, vocês sabem que é repleto de vogais, né? E esse programa ele serve como um modelo de como engajar estudantes dessas disciplinas no STEM, né? Que é no Science, Technology, Engineering e Mathematics. É isso mesmo? É isso aí. Inclusive, quando eu assisti o vídeo, eu achei bem interessante porque a minha área de pesquisa e de estudos é a robótica educacional, né? Então, eu comecei a entender um pouco como funciona o projeto. E ele trabalha com regiões rurais e isoladas do Havaí, que é um estado americano bastante pequeno, né? E em comunidades rurais. O projeto em si, então, eu tenho a mesma visão que a tua, tá, Damione, do Glenn Lee. Do projeto, ele é um projeto bem interessante porque ele fala que essa região rural do Havaí é uma região com alto índice de desemprego, porque os cidadãos estão um pouco desconectados do mercado de trabalho. Então esse projeto ele conecta essa nova geração ao que tem de mais interessante em termos do STEM, né? Que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que você já citou. Então os vídeos mostram os jovens, os estudantes desenvolvendo projetos de robótica, solucionando problemas, enfim. Então em termos de método, eu fiquei bastante interessado no projeto, quero conhecer até para ampliar meus estudos em robótica educacional, mas também em termos de impacto eu concordo contigo, tá? Foi um dos que eu percebi menos impacto. E até porque, vejam só dados do Havaí, né, do que nós estamos falando. A população é de 1,36 milhões, gente, é 1 milhão de habitantes. A população do estado do Havaí, né? Então é um estado bem pequeno. Que é pequenininha, né? Bem pequeno. A renda per capita é 52 mil dólares. Então vejam, até agora foi a maior renda, porque faz parte dos Estados Unidos, né? E que já tem uma renda per capita bastante alta. E o IDH é considerado muito alto, é 0,96. Então a gente está falando de uma realidade completamente diferente dos demais que a gente citou até agora e dos próximos também. O que não tira o método, o que não tira o mérito do projeto dele, enfim, mas para mim também não está entre os favoritos. Com certeza. Só deixando claro, eu gostaria que minha filha fosse aluna dele, sem dúvida, né? É isso aí. Mas realmente o nível, né? Lembrando que uma das coisas que esse prêmio ele prioriza é o impacto dos professores nas suas comunidades, e nós vemos que realmente é uma comunidade diferenciada, né? Se você olha os equipamentos do vídeo, é uma coisa fantástica, né? Uma coisa que realmente é o sonho que nós queremos ter nas nossas escolas. Então parabéns ao professor Glenn Lee, mas não vai ser dessa vez, professor. Vamos então, o Júlio quer falar alguma coisa sobre o trabalho do Glenn? Não, já me contemplaram. Então tá bom. Vamos então ao professor Coen Timmers. Vamos lá. Então, o professor Coen Timmers, ele é
é um professor da Bélgica, né, que desenvolveu um projeto que usa bastante tecnologia, e ele tem um projeto de impacto num campo de refugiados na África chamado Kakuma, é isso aí. E ele, através do Skype, ele faz um impacto nessa comunidade. Como é que ele fez? Essa comunidade Kakuma, na África, ela não tinha nem luz, nem computadores, né? Portanto, não tinha acesso à educação conectada através da internet para ele poder fazer esse impacto. Então, o que ele fez? Ele conseguiu equipamentos e um gerador de energia para essa comunidade desse campo de refugiados, e ele implantou painéis solares e dispositivos de acesso à internet, computadores, etc. Inclusive, ele fala no vídeo que o próprio computador dele ele também doou lá para a comunidade. E ele, através do Skype, faz essas aulas com esses jovens desse campo de refugiados, né? Poxa, o professor Cohen, eu gostei muito, porque o professor Cohen, ele é um professor de web designer, né? Que estava na Bélgica, e ele usou os conhecimentos dele para mudar a realidade daquelas crianças que estão do outro lado do mundo. Então, o campo de refugiados Kakuma, ele está localizado no Quênia, e ele é formado por refugiados de vários países, como a Somália, Etiópia, Sudão do Sul, Ruanda, Burundi, Eritreia e Uganda. Principalmente, são 44% de pessoas da Somália que vivem no campo de refugiados Kakuma. E o nível de comprometimento dele é tão grande que ele enviou, inclusive, o seu próprio notebook para lá, para que essas crianças pudessem aprender algumas coisas. É interessante que não é somente tecnologia. Só para vocês entenderem, o professor Cohen, ele tem uma plataforma, ele é web designer, eu dei uma olhada no currículo dele, entrei no site dele, ele é um especialista em educação à distância, né? Então ele fez com que os alunos pudessem ter aulas via Skype. Não é só aula de tecnologia, tá? Então ele não enviou o computador só para que eles aprendessem Word, Excel, PowerPoint, mas ele tem aulas com vários professores do mundo inteiro através dos computadores, entenderam? Então, com certeza, nesse campo de refugiados, deve existir um déficit de professores, né? Então, através da tecnologia, ele conseguiu encurtar isso. O professor Cohen, ele também criou outros aplicativos, outras plataformas online para tratar, por exemplo, sobre a mudança climática, sobre as diferenças humanas e também sobre o problema da água, conectando escolas de mais de 60 países. O professor Cohen, o site dele, inclusive, está nesse post aqui no Papo de Educadora. Então entre lá, o projectkakuma.com. Eu vou colocar o link das quatro plataformas online que ele tem. Você pode fazer parte dessas plataformas online, tá, professor? Olha que coisa bacana, né? Você pode fazer parte. O site dele, inclusive, tem uma versão em português, não é muito boa, mas tá em português também. E ele, inclusive, foi um dos top 50 finalistas do Global Teacher Prize no ano passado. O professor Cohen tem uma pancada de prêmios, ele tem muitos prêmios. Ele é um dos professores assim mais premiados que eu já vi até agora, entre os 10 finalistas. E uma curiosidade super útil, ele é faixa preta de karatê. É isso aí. Falando um pouquinho sobre o Quênia, então, né, Damiani, que é onde o local onde foi impactado o projeto, apesar de ser um campo de refugiados, mas impacta fortemente o país do Quênia. A República do Quênia, então, a população dele é 46 milhões de habitantes. O PIB per capita é baixíssimo, né? É $3.350 habitante ano, gente. É muito baixo, muito baixo. E o IDH é 0,55, que é reconhecido como Índice de Desenvolvimento Humano baixo. Vamos então ao próximo, o nosso australiano, professor Ed Wu. E olha, eu confesso para vocês que eu estava me perguntando aonde estão os youtubers desse Global Teacher Prize. Não sei se vocês lembram, o ano passado, né, alguns dos finalistas eram youtubers, inclusive o professor espanhol do site Únicos, que eu sigo até hoje, acho fantástico o trabalho dele. Então, haviam vários youtubers e eu estava até caminhando, né, para o final, nós já estamos aí caminhando para o final dos finalistas do Global Teacher Prize, e eu falei, caramba, será que não vai ter nenhum youtuber? Então, veio aparecer o professor Ed Wu, que ele tem um canal que é um trocadilho infame, né? YouTube. Então o professor Ed Wu, ele além de ser um jovem muito simpático, né? E muito articulado, um professor que impacta bastante. Ele
atua hoje em Sydney, na Austrália, e é um entusiasta da matemática, né? Ele é um professor de matemática que quer ensinar a matemática do cotidiano. Me lembrou muito, enquanto eu assistia e lia sobre ele, a grande figura do Seymour Papert, que nos deixou ano passado, que foi um matemático, pai da informática educativa, né, no mundo inteiro, que falava que ele gostava da matemática das coisas, da matemática do cotidiano, não da matemática do livro. E o Ed Wu fala muito isso, da matemática da rua, da matemática dos parques, da matemática de fazer uma receita de bolo e etc. Então é bem interessante essa lógica dele. Ele leva a STEM, que é a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, para alunos então lá de Sydney, na Austrália, e desenvolvendo metodologias novas de ensino, né? Então ele não trabalha necessariamente com um público mais marginalizado ou um público em maior dificuldade social, mas impacta bastante o público através desse canal dele, que é o WooTube, W-O-O-Tube, YouTube Channel. E esse canal ele tem vários vídeos ensinando matemática de uma forma bem inteligente e descontraída, e impacta bastante as pessoas. Eu achei ele muito motivado, bastante dedicado ao projeto dele, né? Falar um pouquinho também da Austrália agora. Então, a Austrália, que tem a população de 24 milhões de habitantes. Então, comparado com o meu estado, Rio Grande do Sul, aqui para ter uma ideia, tem um pouco mais que isso, né? Então é menor, a Austrália é menor do que o meu estado aqui no Rio Grande do Sul, para ter uma ideia de tamanho. É pequeno, né? Para um país do tamanho do Brasil, por exemplo. O PIB deles é de 48 milhões, então, perdão, 48.700 dólares ano, né? Bem alto, por né? pessoa. Isso, é alto, bem alto, né? E o IDH também é muito alto, é 0,93. Uau. Então é um país bem interessante e com bastante condições de desenvolvimento e educação. E a proposta do Ed Wu é levar então a matemática para todos de forma simples e sem medo, sem dor, né? Essa que é a ideia dele. Uma coisa legal do canal do professor Ed é que ele começou o canal dele de maneira despretensiosa quando um aluno estava doente. Então ele gravou, olha que bacana, né? Em 2012 ele gravou a sua aula e disponibilizou no YouTube para que o seu aluno pudesse participar dessa aula. E eu tenho alguns dados atualizados do canal Mr. WooTube, que é o canal do professor Wu. Ele tem, no dia de ontem, eu verifiquei os números, são 216 mil inscritos no seu canal, somando mais de 12 milhões de visualizações. Então ele tem um impacto global, né? E como você falou, o professor Ed Wu é muito simpático, né? Muito simpático. Beleza? Próximo? Vamos lá. Vamos lá então, o próximo finalista do Global Teacher Prize. E eu já adianto que é o meu segundo favorito aí ao ganhador, que é a professora Andrea do Reino Unido. A professora Andrea tem um trabalho fantástico. Ela é uma professora apaixonada. Então é muito claro no vídeo, né, de apresentação dela da Fundação Varkey o comprometimento que ela tem com a sua comunidade. A professora Andrea é do Reino Unido, é conhecido. O Reino Unido nos passa uma impressão de um lugar bastante rico, bastante requintado. No entanto, a professora Andrea, ela tem um desafio muito grande. Ela está num dos lugares com maior diferença étnica do Reino Unido. Então, dentro da sua escola são faladas aí aproximadamente 130 línguas. Então, nós temos nativos de 130 línguas diferentes dentro da sua própria escola. Então, a escola dela está localizada numa região bastante pobre do país, né? E ela, então, desafiada por essa questão, ela decidiu redesenhar totalmente o currículo da sua escola. Uma coisa muito bacana é que ela aprendeu palavras básicas de várias línguas, de aproximadamente 35 línguas diferentes, para que ela pudesse se aproximar dessas crianças e que são marginalizadas, né, pela sociedade, consideradas crianças que estão à margem da sociedade, para conseguir conquistar a confiança não somente das crianças, mas também das suas famílias. E ela fez com que a sua escola, que ficava então numa região marginalizada, numa região pobre, atingisse números tops na educação nacional. Então hoje ela está dentro do top 1 dos 5% de escolas em termos de qualificação do país. Ela tem uma fala que eu achei muito bacana. Ela fala assim no vídeo que ela quer garantir que cada criança
que cada uma das crianças atinja o seu potencial. Calling in life is to make sure that every single child reaches their full potential, that I unlock that I make sure that whatever it is that they need to achieve, I make it happen for them. Ela transformou a escola dela numa das 10 escolas britânicas a receber um prêmio, né, que é uma honraria chamada Platinum Mark, do Instituto de Desenvolvimento de Educação Profissional do Reino Unido. Então ela é uma professora extremamente comprometida. Você vê no vídeo dela ela se emocionando em vários momentos. Ela criou um coral de crianças somalis. E eu acho muito interessante que mostra ela no final de uma das aulas, e isso aí denota que realmente o bairro dela é um bairro complicado. Ela tá na porta da escola e ela tá com um policial, e ela fala pro policial: olha, vamos lá porque tem algumas crianças aqui, tem alguns jovens ali que eu não conheço, vamos ver qual que é a intenção deles aqui. E ela vai junto com o policial para saber quem são aquelas crianças, o que elas querem, né? Por que elas estão fazendo. E na hora que tu falou desse vídeo aí que ela tá num coral, ela se emociona muito falando que cada um que tá cantando ali tem uma história de vida e de dor muito forte, né? E estão ali mostrando seu potencial. Eu gostei muito do projeto dela, é um projeto que impacta bastante também. Pro nosso assinante saber um pouquinho do Reino Unido, do Reino Unido inteiro, né? Não necessariamente da região dela, a população é de aproximadamente 61 milhões de habitantes. O PIB ele é de 45.500 mil dólares, então um PIB relativamente alto, né? E o índice de desenvolvimento humano é muito alto, é 0,84. Mas salientamos, né? Ela está numa região de fronteira e uma região de grande, uma região, enfim, de grande dificuldade de marginalização e de gangues que afetam o andamento da escola e da sociedade. Então por isso que ela tem esse impacto muito forte, né? Eu imagino que deve ser uma região que deva ter tráfico de drogas ou alguma coisa assim, né? Eu posso falar que ela é a nossa Whoopi Goldberg dos finalistas do Global Teacher Prize? Pra mim ela não tá entre as minhas finalistas, tá? Ela tem um trabalho excelente, mas pra mim não tá. O trabalho dela me lembrou muito aquele filme Mudança de Hábito, né? Mudou bastante, que é um filme de 92, né? Onde a Whoopi Goldberg, ela é uma pessoa, uma testemunha que tá fugindo da máfia, e ela vai para uma região muito, muito pobre, né? E numa instituição de ensino católica, e lá ela encontra algumas crianças e ela começa um coral. Então a história da professora Andrea me lembrou um pouquinho desse filme Mudança de Hábito. Aqui a gente falou aqui de vários professores, né, de ciência, matemática, etc. A professora Andrea é professora de artes, né? E ela criou um projeto, né, Artistas em Casa, né? Que alterou aí o currículo da escola, e por meio desse projeto a escola Alperton, né, onde ela trabalha, foi conseguir um prêmio de escola especialistas em artes visuais, ou seja, o impacto também que ela causa nos estudantes, fazendo os estudantes usarem objetos do seu dia a dia nas suas casas para poder promover a arte. Pois é. Então a professora, para mim, já falando no meu favoritismo aí da professora Andrea, merece esse prêmio pelo comprometimento que ela tem, né? Eu achei ela extremamente comprometida e apaixonada. E apesar de ela estar numa região, num país que tem uma renda per capita muito alta, né, ela trabalha com crianças que estão à margem dessa sociedade, né, que estão totalmente fora dessa realidade que o país vive. Então ela ganhou aí a minha torcida aí. Vamos então aí ao penúltimo finalista do Global Teacher Prize, que é a professora Bárbara, da Noruega. Muito bem, então a professora Bárbara, ela é da Noruega, né, que é um país também bastante pequeno, e ela trabalha, me chamou a atenção dela, que ela trabalha muito com aproximação multicultural e uso de tecnologias, né, então ela está conectada com
com escolas de várias etnias diferentes, e ela usa tecnologia para poder aproximar eles e fazer os projetos dela, tá? E ela é fortemente motivada também. Na verdade, ela utiliza várias ferramentas, né, digitais, como, né, a produção de vídeos, o podcast, colaboração em geral. E é importante a gente frisar, né, gente? Ela é da Noruega e os países nórdicos em geral, né? Eu e Damiano estivemos lá na Finlândia, eles têm já um avanço muito grande nessa questão da utilização das ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem, né? É verdade. Falando um pouquinho então da Noruega, a Noruega ela tem a população de pouco mais de 5 milhões de habitantes, 5,2 milhões de habitantes, né? O PIB per capita é o maior de toda a lista aqui, ele é de $69 mil ano habitante, então é altíssimo, né? E o IDH também é um dos maiores, né? É 0,94, é reconhecido como muito alto. Então realmente é um país pequeno e com a implementação de tecnologias de uma forma bem interessante e teoricamente, de todos os países que a gente viu aqui no Global Teacher Prize, é o que melhor tem condições de oferecer uma educação com qualidade, com impacto e transformação, né? Porque tem várias situações sociais já resolvidas no país, diferente de vários outros que estão aqui, né? Pois é, uma coisa que me chama muita atenção da professora Bárbara, e eu não tiro o mérito dela de estar nessa lista, eu acho super bacana e justo ela estar nessa lista, é que ela mostra que nunca é bom o suficiente, né? Então, como o professor Júlio falou, nós estivemos lá no lado da Noruega, na Finlândia, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de estar na própria Noruega. É um país extremamente desenvolvido, é um país rico, um país extremamente caro, por isso que eu entendo o nível de renda per capita ser tão alta, realmente é um país bastante caro, né? Mas realmente ele não tem problema por exemplo, de conexões com a internet. Então a professora, ela pega esse suprassumo e ela faz aí um super uso desse potencial. Então ela usa todas as ferramentas possíveis digitais aí, né? Então, edição de vídeo, curadoria de conteúdo, podcast, mapas mentais, transmissão de vídeo. Então, uma série de recursos digitais, ou seja, o melhor que existe aí no mundo digital, para que seus alunos tenham um papel de protagonista na sua educação. Então, ela pega o que ela tem, que é uma qualidade muito boa, e torna isso em algo melhor ainda. Isso faz com que eu seja realmente um fã da professora Bárbara e ela pode ser também uma das nossas inspirações, né? Então, aqui o que nós vemos, no geral, do Global Teacher Prize, é os professores fazerem o de melhor com que eles não têm e com que eles têm e com que eles ainda não têm também, né? E a professora Bárbara, ela tá dentro dessa categoria, sim. Ela tá realmente numa região bastante rica, bastante favorecida, economicamente falando, mas ela pega isso e ela transforma isso em algo ainda melhor ainda, né? Então, fantástica a professora Bárbara, realmente merece estar nessa lista aí da Noruega. Me parece que a Bárbara e o Glenn Lee, que é do Havaí, né? São os dois que em termos de benchmark para nós, enquanto uso de recurso, tecnologia, de metodologia, são os que a gente pode, inclusive, olhar para eles, entendendo melhor o que eles fazem e multiplicar aqui no nosso Brasil, no nosso país, né? Mas por outro lado, me parece que ambos eles têm um impacto muito menor em relação ao ponto de partida dos seus estudantes, né? Ou seja, qual é a transformação que eles causam de impacto local social é muito menor que alguns vistos aqui. Mas não tem exatamente menos valor por isso, né? O valor deles é pela capacidade de transformar localmente onde eles estão, né? É isso aí. Não, acho que é exatamente isso. O Hamilton me contemplou. Eu acho que em termos de metodologia é fantástico o que eles desenvolvem, esses dois, muito bem lembrado. Mas eu acredito que o Global Teacher Prize vai premiar alguém, né, que tem um impacto na mudança de fato da vida das pessoas que estão também para além dos muros da escola, né? Vamos então ao representante tupiniquim aí do Global Teacher Prize, o brasileiro Diego Mafuz Faria Lima, da Escola Municipal Darcy Ribeiro do Brasil. O professor Diego é o professor que você provavelmente deve ter visto ele em vários lugares. O professor Diego, ele inclusive foi lá tomar um café. Não tomou café não, na Fátima Bernardes, no encontro com a Fátima não tem café, né? Até o ano passado o professor Vermerson foi lá, mas ele foi na Ana Maria Braga. E vocês preferiam ir na Ana Maria Braga ou no encontro com a Fátima?
Eu prefiro na Ana Maria Braga pra comer. Eu também, tô dentro. É isso aí. Então, o Diego teve o prazer de estar lá conhecendo a Fátima, mas não conheceu o Louro José, né? E falando um pouquinho sobre o trabalho dele. Então, é um professor que é um dos trabalhos que, obviamente, por ser brasileiro, nós temos mais fácil acesso a entender. Vamos lá falar então um pouquinho sobre o trabalho dele. O professor Diego, ele assumiu então a diretoria de uma escola numa região bastante complicada, uma região bastante violenta. A escola, as imagens da escola quando ele assumiu, elas realmente assustam, né? Surpreendem, apesar de nós sabemos a realidade da educação pública brasileira. É uma escola que tinha salas de aula incendiadas, tinha grande quantidade de tráfico de drogas dentro da sala de aula, repleto de violência, problemas muito sérias. E o professor Diego, então, ele teve uma abordagem bastante legal de trazer a comunidade para dentro da escola, de envolver a comunidade na reforma desse ambiente educacional. Apesar das limitações financeiras, ele conseguiu doações e ele fez com que, inclusive, os pais dos alunos estivessem dentro das escolas, dentro da escola, ajudando a reforma da escola. O que é legal é que isso criou na comunidade um sentimento forte de pertencimento, né, que fez com que a escola fosse realmente completamente renovada. Ele também trabalhou na criação de um sistema de cartões para reduzir a evasão dos estudantes, né? Ele abriu a biblioteca da escola para toda a comunidade e isso atraiu várias doações para melhorar a qualidade da sua biblioteca. Focou também aí nos padrões de prática dos seus professores. Então, o professor Diego, ele foi um grande maestro, né, que orquestrou a mudança de uma comunidade a partir do ambiente educacional. Acho que ele, como gestor, tem muito esse papel de mediar conflitos mesmo. E a gente fala tanto assim que o nosso país e o nosso mundo tá tão contrastado, né? Aqui no Sul a gente tem o Grêmio Inter, aí a gente tem também outros times, sempre tem religiões diferentes, as pessoas não conversam mais, não se entendem mais, as pessoas querem cada um ter a sua opinião formada e não discutir com o outro, né? As suas opiniões, né? E não relevar. E ele fala da mediação dos conflitos, ou seja, se tem dois jovens brigando na sala de aula, na escola, vamos sentar com eles e fazer uma mediação para que isso não se transforme em violência, né? É excepcional isso, né? Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar desse professor, o que eu faria, né? E você que está nos ouvindo, o que você faria? Porque realmente ele pegou uma escola no estado caótico, né? E ele falou, não, eu realmente vou transformar esse lugar. E até no encontro com a Fátima, ele se emociona bastante. Os alunos fazem várias homenagens para ele, né? E é realmente fantástico o trabalho desse professor. Nós estamos assim, eu estou extremamente honrado de ter aí o professor Diego nos representando no Global Teacher Prize como finalista brasileiro pelo segundo ano consecutivo, levando o nome do Brasil entre os melhores professores do mundo, mostrando que aqui tem pessoas realmente comprometidas com a educação brasileira. Eu tenho certeza que alguns dessas figuras comprometidas com a educação brasileira estão nos ouvindo nesse momento. Então, parabéns para você, professor, que assim como o professor Diego e como todos esses 10 finalistas acreditam que você realmente pode transformar a vida das suas comunidades a partir do seu trabalho, né? Isso tem muito a ver com o episódio do Papo de Professor, que nós falamos sobre o papel do professor na comunidade, né? É o poder, né? O superpoder que nós professores temos de transformar a nossa comunidade através do nosso trabalho, né? E isso não pode ser desprezado. É o episódio 10 do Papo de Professor. Eu super recomendo que você ouça esse episódio. E o professor Diego mostra que isso é possível, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a situação, é realmente possível transformar com muita coragem, né? Coragem. Então, o professor Diego, para mim, ele é realmente um corajoso, né? Realmente um batalhador. Só para terminar, Damione, para não esquecer o nosso Brasil maravilhoso, os dados do nosso Brasil, então, né? Opa, manda bala. A nossa população hoje, ela passa de 207 milhões de habitantes, então é um país muito grande, né? Muito enorme, gigante. A renda per capita nossa, convertida em dólares americanos, é de $9.700, então é bem baixa, se considerado com outros países que a gente citou aqui também, né? E o nosso IDH é 0,75, é considerado médio alto, né?
do nosso Brasil. Só que para nós, no Brasil, nós sabemos que nós temos pelo menos 200 milhões de Brasis aqui dentro, né? Com realidades diferentes e situações diferentes. E o país é muito grande para a gente colocar todo mundo num balaio só, né? Esse nosso Brasil maravilhoso, e que, como você citava antes, Damione, é que sirva de exemplo esses 10 aqui, mas não só de exemplo do tipo assim, nossa, lá fora do Brasil se faz muita coisa maravilhosa, né? Mas também de mostrar que nós temos grandes exemplos no Brasil e milhares de exemplos de educadores que não estão aqui no Global Teacher Prize, porque por condições, enfim, de não chegarem a essa premiação, mas que tem cada dia que acordam, né? Essa missão de transformar o nosso país também pela educação, que a nossa missão de vida é essa, né? Então que sirva como para nós, como uma energia redobrada, renovada, para a gente fazer o nosso melhor, independente de prêmio ou não. Para mim, o melhor prêmio que eu tenho como educador, né, é ver os nossos jovens estudantes se desenvolvendo, indo lá na frente, agradecendo e mostrando tudo que a gente transformou na vida deles, né? Eu tive a felicidade de, na semana passada, um aluno meu de graduação, falando do desenvolvimento que ele teve aqui no curso de computação na universidade, e falando que ele era uma pessoa antes e hoje tem completamente transformado a vida dele e com uma visão de mundo completamente ampliada. Eu fiquei muito feliz, porque para mim, assim, já ganhei o Prêmio Nobel da Educação 20 vezes escutando o Fernando. Então, um abraço para ti, Fernando Poster, por ter falado o que você falou, assim, tá muito contente. E é isso aí, a educação se transforma de formiguinha, né, gente? É por aí. Ontem eu tive o prazer, né, de ser homenageado numa formatura de uns alunos. Inclusive, estou até pensando em me inscrever no Global Teacher Prize do ano que vem. Pode ser. É isso aí. Inclusive, Júlio, ainda bem que você falou isso. Eu gostaria muito de incentivar você que está nos ouvindo a enviar a tua história para o Global Teacher Prize. Envia pra gente também, por favor, pra gente saber. Mas participe do programa Educador Nota 10, participe do programa do Global Teacher Prize, porque eu tenho certeza que, assim como o Hamilton mencionou, tem dezenas, milhares de histórias de sucesso que mereceriam estar aqui entre os 10 finalistas, que estão a essa altura, né, porém não são conhecidas. Então, às vezes nós temos uma humildade que acho que ela... não posso colocar de maneira adequada, mas assim, que ela não é necessária no sentido que, se você faz algo legal, se você realmente tem transformado a vida da tua comunidade, se você tem transformado a vida dos seus alunos, você precisa publicizar isso, não por uma questão de orgulho, mas por uma questão de inspiração, né? Então, eu tenho certeza que muitos outros educadores estão na mesma situação que você, e a tua história pode inspirar essas pessoas a fazer diferente, a fazer mais e a mudar a vida de outras pessoas. Então, a tua história pode ter um ganho residual maior do que você imagina e maior do que você mesmo poderia alcançar, né? Então eu super incentivo que você participe desses programas e, por favor, mande pra gente aí, né, a sua história, mande pra gente o que você tem feito e os seus ganhos aí. Com certeza nós vamos comemorar junto com você e dar publicidade ao que você tem feito, porque é isso que nós precisamos, né, de boas histórias, bons exemplos, mostrando que apesar de todas as dificuldades, nós podemos fazer mais, nós podemos fazer melhor. Vamos ao nosso bolão, então? Então, eu vou falar meus 3, mas eu tenho que chutar um, tá? Vamos fazer isso, então? Vamos escolher um? Então, como eu já falei pra você, Luiz Miguel Bermúdez é realmente o meu favorito, né, o colombiano, mas eu também tenho um grande carinho, uma grande torcida pela professora Andrea do Reino Unido, pela sua paixão, e também, com certeza, o nosso brasileiro, o professor Diego. Mas eu acho que quem vai levar esse ano é o professor Luiz. E vocês? Eu, como já falei, né, meu top 3 é o Luiz Miguel, colombiano, Diego, brasileiro, e o Cohen, o belga, em French, en français, mas eu acho, né, vou torcer, obviamente, né, vou assistir a premiação, vou torcer pro Diego muito, mas acredito que o Luiz Miguel, pela descrição, pelo vídeo, pelo tudo de acesso que a gente teve de informação, seria aí, meu palpite aí para vencedor. Para mim, então, o meu favorito é o Luiz Miguel, e pelo trabalho que ele faz lá na Colômbia, né, e das dificuldades que se tem de controle de gravidez e adolescência e tudo mais, é o meu favorito, o Luiz Miguel. Se dá para botar uma ordem, então, eu ficaria com o nosso brasileiro Diego, ele fica em segundo lugar, na minha opinião. O trabalho dele é excelente,
E ele é um trabalho muito impactante também, e me lembrou muito a Escola da Ponte e me marcou bastante. Para mim, em terceiro, fica o Jesus Ensilada, da Filipinas, tá? Que faz o trabalho lá da Culture Based Education. Para mim são esses 3 aí, e espero que possamos acertar na mosca as nossas escolhas, né? Então esses foram os 10 finalistas do Global Teacher Prize 2018, o Prêmio Nobel da Educação. Eu queria agradecer você que está nos ouvindo e queria perguntar para você que está nos ouvindo, e aí, qual que é a sua opinião? Deixe seu comentário aqui no post, coloque nas redes sociais, compartilhe esse episódio falando qual dos 10 finalistas é o seu favorito, e vamos continuar essa discussão através do e-mail contato@papodeeducador.com.br. Muito obrigado você que está nos ouvindo, muito obrigado, Júlio, pela sua participação mais uma vez aqui no podcast. Essa é a sua casa. Gente, um grande prazer. Tá um sol maravilhoso no Rio de Janeiro, agora eu vou pra praia. Muito obrigado, Hamilton, mais uma vez pela sua brilhante participação aqui junto com a gente. Obrigado, então, Damione e Júlio, pelo convite. Sempre que quiserem contar comigo, eu estou à disposição. Eu quero mandar um abraço ao pessoal do InovaEdu, do Laboratório de Ciência e Inovação para a Educação da IMED, e mandar um buenas, gurizada, e a gente se vê tão logo possamos. Até lá. Isso aí. Eu vou mandar abraço também. Pode mandar. Mandar um abraço, um beijo especial para os meus alunos do curso técnico em Petróleo e Gás do IFRJ, que se formaram ontem. Estive com eles na formatura, foi um momento muito bacana. Eu queria mandar um abraço aí e desejar sucesso aos mais novos técnicos em Petróleo e Gás do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Um abraço. Muito obrigado, então, a você que está nos ouvindo, que nos acompanhou. Compartilhe esse episódio. E eu vou fazer um pedido para você que está nos ouvindo. Por favor, classifique o podcast Papo de Professor, né? Nós vamos, no nosso feed ainda não mudou, mas classifique ele no seu aplicativo de celular, né? Coloque uma notinha pra gente lá no iTunes, porque isso ajuda a gente a ganhar maior visibilidade. Compartilhe isso com o seu grupo de professores e com